Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington e nós vamos começar nossa videoaula hoje falando sobre ligações químicas, tá? Ah, Antes da gente começar a falar sobre ligação química, vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão da prevenção, sobre a questão da Covid-19, que ainda é um problema que nós estamos enfrentando, mas que logo logo vai estar passando, tá? Só relembrando a vocês, né, sobre os sintomas da Covid, que seria tosse, febre, fadiga, a congestão nasal, coriza, quer dizer, são sintomas de uma gripe, tá? Ah, Pode acontecer da pessoa sentir diarreias, um cansaço e uma dificuldade de respirar muito forte. Bom, então fiquem ligados aí nessa questão, desses sintomas e caso aconteça, você pode procurar uma ajuda do médico, tá bom? Nos postos de saúde. Para prevenir também, nós temos que ter o cuidado, tá? De estar sempre usando a máscara no meio no meio de muitas pessoas, né? Quando você for para um ambiente fechado, sempre usar. Se tiver alguma tosse, algum resfriado, você deve usar a máscara para evitar que esse resfriado, essa tosse, né? Ou mesmo a Covid, possa estar passando para outras pessoas. Uma forma de prevenir também é a questão das nossas mãos, né? A gente pode usar o álcool gel, tá? Outra forma muito eficiente de evitar essa contaminação é você lavar suas mãos com algum tipo de detergente ou sabão, tá? Que ajuda. E sempre manter o distanciamento das pessoas, evitar abraços, tá? Evitar, pelo menos por enquanto, né? Evitar essa questão dos abraços, tá bom? E também você está sempre higienizando o seu celular, os seus utensílios, né? Alguns objetos que você possa estar pegando, porque muita gente esquece, né, e acaba tocando para poder evitar a questão de você lavar suas mãos e depois se contaminar com o objeto que você usou. Tá bom? Então vamos lá para a nossa aula, só recapitulando aí sobre a distribuição eletrônica. Você já viu, né? Outros professores já falaram um pouquinho sobre a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, ela na verdade, é de acordo com o Bohr, né, que foi o estudioso, né, que falou sobre essa distribuição eletrônica, ele é formado por camadas, tá? Então, o átomo, ele tem várias camadas, e cada camada possui uma quantidade de elétrons. Bom, sabendo que sempre o núcleo, ele vai ser a parte positiva, e as camadas onde estão os elétrons é a parte onde são negativas, onde tem os elétrons que são partículas negativas. A camada K tem dois elétrons, ela pode suportar, na verdade, dois elétrons, pode conter, né? A camada L tem 8 elétrons, a M 18, a N 32, a O também são 32, a P já começa a diminuir, né? E passa a ser 18, o máximo de elétrons que ela suporta, e a camada Q, que é, vamos dizer assim, a camada mais externa, que nós vamos chamar mais na frente de camada de valência, ela possui dois elétrons. Mas isso para um átomo que possui todos os elétrons, tá? Ou essa quantidade de elétrons aí que nós estamos apresentando para vocês. Então, nem sempre o átomo tem essa quantidade de elétrons. Ele pode ter menos elétrons. Por exemplo, nós temos o átomo de hidrogênio que só tem um elétron aqui na camada K. Então, você não precisa apresentar esses outros elétrons, que ele não tem. Ele só tem aqui na camada K apenas um único elétron, tá? Então, dando continuidade. Logo, logo foi falado, o Bohr, ele apresentou, né, ele disse o seguinte, para que esses elétrons estejam dentro dessas camadas, nós estamos aqui, que são 7 camadas, né, ele tinha que estar em regiões mais distribuídas ainda, ou seja, para que esses elétrons pudessem permanecerem juntos, porque como eles são cargas elétricas negativas, as cargas elétricas elas tendem a se afastar por ter mesmo sinal negativo, né? Então o que aconteceu? Ele disse que esses elétrons estaria dentro de subníveis de energia, subníveis. E ele disse que esses subníveis pode ser chamado de S, P, D e F. E cada subnível desse
possui também uma determinada quantidade de elétrons que ele suporta. Para o subnível S, o máximo de elétron que ele suportaria seria 2. O subnível P teria 6 elétrons no máximo, e o subnível D seria 10 elétrons no máximo. Tá? E o F, o último aqui, teria 14 elétrons dentro dele, né? Na verdade, dentro do seu ambiente, né? Tá bom? Então, esses elétrons vão estar dentro desses subníveis, de acordo com a distribuição que nós vamos ver agora, tá? Então, um outro estudioso, né, nesse caso aqui é o Linus Pauling, ele fez um diagrama para facilitar a distribuição desses elétrons. Então, novamente, está aqui as 7 camadas, né? Você observa que está de cima para baixo e ele está dizendo através dessa setinha aqui que a energia aumenta da primeira camada até a última camada, tá? Então, quanto mais distante do núcleo, lembra que aqui o nível 4, né, que é a camada 4, desculpa. O nível K é a primeira camada, ela está mais próxima do núcleo. Então, quanto mais se afasta do núcleo os elétrons, mais energia vai ter aquela camada, tá bom? Então, quando você vê esse diagrama, você observa que tem são setas na diagonais, né, ó, nessa diagonal, e essa seta mostra como é que vai ser distribuído os elétrons. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vai colocando os elétrons nesse sentido. Então, vamos botar aqui o exemplo do elemento sódio e do elemento cloro, tá? O elemento sódio, ele tem 11 elétrons, tá? Essa quantidade aqui é a quantidade de prótons, ou seja, no estado fundamental, que é aquele átomo que tem todos os elétrons, ele tem 11 prótons, ou seja, cargas positivas, e, consequentemente, ele vai ter também 11 elétrons, né, que são as cargas negativas, para ficar um átomo neutro. Então, se ele tem 11, então vamos imaginar colocando aqui, nesse ponto, o elétron, tá? Nesse subnível S. Então, se eu coloco aqui dois elétrons de 11, então o subnível S, um S, que é esse daqui, ele vai ter dois elétrons dos 11. Né? Então, restou aí 9 elétrons para ser distribuídos. Então, ó, passou pela setinha, você volta novamente para cá, para a segunda seta, que também está cortando agora o subnível S, 2S no caso. E aí você vai ter que colocar quantos? Dos 9 elétrons, você tira 2 elétrons também. E vai ficar 2S. Tá? Então, nós já temos 4 elétrons distribuídos. Ora, se eu tirei 2 de 9, ficou 7, não é isso? Então, como a setinha terminou aqui, ó, eu volto novamente lá para o início da outra seta e agora eu vou passar pelo subnível 2P. Ora, você viu que o subnível 2P ele suporta até 6 elétrons. Nós temos 7, sobrando aqui da distribuição. Então, eu coloco 6 no P e o 1 elétron que ficou faltando dos 7, eu vou colocar aqui no 3S. Então, você vai ver aqui, ó, o 2P com 6 elétrons e o 3S com 1 elétron. E aí, ó, nós terminamos a nossa distribuição, que seria o quê? 1 que representa a primeira camada, que é a camada K, o 2 que representa a camada L, tá? E tem 8 elétrons, e nós temos aqui o M que representa a camada 3 aqui, ó, que é representada com a letra M, tá? E que tem apenas um único elétron. Então nós temos uma, duas, três camadas. Então a distribuição do elemento sódio é essa daqui, tá? Essa é a distribuição eletrônica, tá bom? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Lembrando, quando você quer saber a quantidade de elétrons, você soma a quantidade de elétrons que estão aqui em cima, tá? Não essa parte de baixo, é essa parte de vermelho aqui, tá? O 2 mais 2, 4, mais 6, 10, com 1, 11. Do mesmo jeito, nós vamos fazer para o cloro, tá? O cloro você vai distribuir do mesmo jeito, tá? Ó, o S são 17 agora, 17 elétrons no estado fundamental.
Então, você tem aqui um S com 2, né? Está aqui, ó, 2 elétrons. Depois vem o 2S com 2 elétrons de novo. Depois, voltando aqui, você tem 2P com 6. Você distribuiu 10, né? Faltam 7. O S aqui, o 3S, passa a ter 2 elétrons. Você já tem distribuído aqui 12 elétrons. Volta para cá. O P suporta 6. E nós temos quanto agora? Nós temos dos 17, já foi distribuído 12, ficou 5, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, no 3P, 5 elétrons. Então, tá aqui, ó. Então, essa é a distribuição eletrônica do cloro. E, de novo, nós temos aqui esse 2 representa, esse 2 aqui, né, ó, representa a camada L, o 3 representa a camada M, tá? E nós temos aqui 3 camadas também, né? Assim como o sódio, o cloro também tem 3 camadas, só que a quantidade de elétrons do cloro são 17 e do sódio são 11. Então, essa é a distribuição eletrônica que nós já vimos, né? Para poder a gente compreender, tá? Isso aí é a nossa revisão. Vou passar aqui que essa parte aqui isso tem que ser a prática, né? Para a gente praticar. Outra coisa interessante para a gente compreender o conteúdo de hoje, né, que é falando sobre ligação química, nós temos que entender a regra do octeto, que foi observado para falar sobre essa regra do octeto. Estudando, né, a questão dos átomos, existe uma família, que é essa família aqui, né, que nós chamamos a família dos gases nobres, tá? Eles ficam lá na última camada, na última coluna da tabela periódica, tá bom? Que é a coluna 18. Então, nessa coluna aqui, nós temos o elemento hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Esses elementos, ele tem características interessantes com eles. Tirando aqui o elemento hélio, que tem só 2 elétrons, tá? Na única camada que ele possui, que é a camada K, esse elemento ele está estável, tá? Ele tem uma estabilidade, ele não precisa se ligar a nenhum outro elemento. Já a partir aqui do neônio, foi observado que quando se faz a distribuição eletrônica, a última camada dele, que nós vamos chamar de camada de valência, ela possui 8 elétrons. E o interessante é que, por fato dele possuir esses 8 elétrons na última camada, faz com que ele fique também estável. Ele não quer se ligar, ele não quer se juntar com nenhum outro elemento químico. Então, isso foi observado nos demais elementos. Então, você faz a distribuição eletrônica do argônio e você percebe também que na última camada dele vai ter 8 elétrons. E o argônio não gosta de se ligar a ninguém. O criptônio, do mesmo jeito, ele possui as 4 camadas e a última camada dele tem 8 elétrons. E esse criptônio também não gosta de fazer ligação química. Quando foi fazer a distribuição eletrônica do xenônio e do radônio, observou as mesmas coisas. Todos esses elementos aqui, tanto o xenônio como o radônio, terminava com 8 elétrons e ele não precisava formar ligação química com outro elemento químico, né? Pelo menos ele não gosta de fazer isso. Então, isso fez com que se entendesse que esses elementos que terminavam com 8 elétrons na última camada, eles alcançavam o que nós chamamos de estado de estabilidade. E por ser estável, eles não precisam se ligar a um outro elemento químico. Então, gente, o que acontece? Eles foram isolados numa coluna, né, e foram chamados de gases nobres exatamente pelo fato deles não precisarem estar próximo de ninguém, né, de nenhum outro elemento químico. A exceção que eu falei aqui no início é o hélio, porque o hélio, quando ele completa 2 elétrons, como ele tem 2 elétrons, na verdade, na última camada, ele já está estável, tá? Então, é uma exceção. E essa regra aqui, a gente não fala muito, mas essa regra aqui é chamada regra do dueto, tá? Alguns elementos químicos são poucos, mas alguns elementos químicos, quando atinge 2 elétrons na valência, né, que é a última camada, esse elemento fica estável, tá? Igual ao elemento hélio. Então, os elementos da tabela periódica,
né, os demais elementos da tabela periódica, quando eles atingem 8 elétrons na valência, eles tendem a ficar estáveis. Mas existe um probleminha, tá? E porque normalmente esses elementos, eles não, esses elementos, no caso do elemento sódio, do elemento cloro, eles não conseguem naturalmente, né, ou facilmente ficar com 8 elétrons na última camada. Eles não ficam, pelo menos no estado fundamental, eles não possuem 8 elétrons, né? Vocês viram aqui, ó, a última camada aqui é a camada M, e ela tem um elétron. Se ela não tem 2 nem 8, quer dizer que essa última camada aqui faz com que esse elemento não seja estável. Então, o elemento sódio, ele precisa perder esse elétron dessa última camada, tá? Ou seja, ele precisa ficar sem elétrons na última camada para que a última camada dele, no caso a camada aqui 2, a camada L, passe a ter 8 elétrons. Essa regra, gente, é chamada de regra do octeto. Ou seja, os elementos químicos que não são os gases nobres, tá? Aqueles que não são gases nobres, eles precisam ou ganhar ou perder elétrons para ficar com uma camada de 8 elétrons. Então, se esse sódio perder um elétron, ele vai ficar com a camada L com 8 elétrons. 2 mais 6, 8. E do mesmo jeito aqui é o cloro. Se o cloro perder, ganhar, na verdade, né? Ganhar não, perder não, ganhar no caso. Se ele ganhar um elétron aqui nessa última camada, ele passa a ter 8 elétrons, ao invés de 7. Então, para ele obedecer à regra do octeto, o cloro tem que ganhar um elétron. E o sódio, para poder obedecer à regra do octeto, ele precisa perder um elétron. Por isso que eu coloquei aqui na frase, né? Ó, em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Lembrando, camada de valência é a última camada, tá? A última camada. No estado fundamental, ou seja, tem que ter a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Semelhante a um gás nobre, ou seja, quando ele perder essa camada, ele passa a ser parecido com o gás nobre, ou seja, vai ficar com 8 elétrons na última camada. Então, essa é a regra do octeto. Mas por que a gente tem que entender essa regra primeiro? Porque as ligações químicas, para elas poderem ter força e formar os diferentes materiais, tá? Os diferentes materiais que nós conhecemos, esses elementos diferentes dos gases nobres precisam perder ou ganhar os elétrons para formar aí essas, essas ligações. Então, nós temos aqui uma ligação química, no caso aqui, representando aqui a água, né? Nós temos aqui a matéria geral, que é a água, a molécula de água, e nós temos aqui ah, uma perda de elétrons ou ganho de elétrons para formar aqui uma situação favorável para a ligação química, tá? Então, nós temos aqui que os elementos para poder eles serem estáveis, eles precisam perder ou ganhar elétrons. Quando um átomo perde elétrons, ele fica com a carga de prótons, ou seja, a carga positiva, com mais prótons, ou seja, ele vai ficar positivo. E um elemento que ganha elétrons, se ele já está no estado fundamental, ou seja, ele está com todos os seus elétrons, e ele ganha mais um elétron, ele passa a ter mais elétrons do que prótons, então ele passa a ser negativo. Então, se eu tenho um elemento de carga positiva e um outro elemento de carga negativa, então esses elementos se juntam, tá? Formando uma molécula, no caso aqui é a molécula iônica, tá? Nós vamos ver depois. E aqui a covalente do mesmo jeito, só que a ligação covalente, os átomos, né, eles compartilham elétrons, tá bom? E depois vocês vão ver também essa situação. Mas ó, aqui você vê dois elementos separados, estão juntos como se fosse um ímã, tá? Um atrai o outro. Na ligação covalente, isso não é do mesmo jeito. Na ligação covalente,
esses átomos, eles se entrelaçam, eles se juntam para poder compartilhar um elétron e aí ficar também estável, igual lá a regra do octeto, tá? Do gás nobre. E os metais, tá? São diferentes, a gente vai falar um pouquinho depois sobre eles, mas os metais, eles formam o que nós chamamos de ligas metálicas. Ou seja, os metais, eles não têm um comportamento parecido com a ligação iônica e nem a ligação covalente, mas a ligação é chamada de ligação metálica, tá? Também vai ser detalhada depois. Então, falando sobre a ligação iônica, um elemento tem todos os seus elétrons, tá? Os 11 elétrons. Vou contar aqui, né? 8. Aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 11 com a vermelho. Então, ele perde esse elétron. Eu disse a vocês que ele tende a perder o elétron, ele vai perder o elétron para ficar com 8 elétrons na última camada. E o cloro, que tem 17, vai ganhar o elétron para ficar estável. Então, quando isso acontece, um perde, o outro ganha, o que é que vai acontecer? O cloro vai ficar negativo e o sódio vai ficar positivo. E aí eles vão formar o que é a ligação iônica, tá? E é exatamente essa formação aqui que nós estamos vendo, né? Que seria a molécula, a célula iônica. Então, nós temos aqui essa ligação covalente e nós vamos falar em outra aula, tá bom? Porque para a aula não ficar muito longa. Até a próxima aula.